O Senhor me deu no ano de 2018 e quando a gente começou a entrar no final do ano, Ele me trouxe ela muito forte no meu coração individualmente para que eu vivesse isso. E eu quero compartilhar com a igreja, porque a palavra do Senhor é sempre importante, mas é uma palavra exatamente para esse momento do ano que a gente está passando, do Brasil que a gente está passando, enfim, vai ser muito importante com certeza. Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui está a Tua palavra. O Senhor é o dono dela, o Senhor é o foco desse culto, o Senhor é o foco de tudo que nós já fizemos aqui. O Senhor também, Jesus, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o começo dessa palavra, e o Senhor é a duração dela nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a cumpri-la, nos ajude a colocar em prática e honrar o Teu nome em tudo que fizermos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por onde começar em 2023? Eu já vou falar de cara, tá bom? Mas aí vocês não vão embora, escuta o resto. Por onde começar 2023? A Bíblia diz que o Senhor, um dos nomes de Jesus é Alfa, que é a letra A do alfabeto grego, que quer dizer início, começo. Alfa, ômega, princípio. A Bíblia fala sobre isso. Samara, eu comecei o ano numa grande tribulação na minha vida. Eu comecei o ano no luto, como nós acabamos de orar aqui. Eu comecei o ano numa grande dificuldade financeira. Eu comecei o ano num desemprego. Eu comecei um ano sem rumo. Por onde eu começo 2023 então? Comece pelo Alfa. Comece por Jesus. Comece por Ele. Coloca Ele na frente de tudo isso que você está passando. E com certeza Ele vai participar do fim disso também. Porque o fim de uma coisa é melhor do que o começo, diz Eclesiastes. E existe um exemplo muito lindo de alguém que no momento de treva, um momento de pavor, um momento de horror, começou pelo Alfa. E esse grande exemplo é o rei Ezequias. Mas me permita voltar um capítulo antes do que vai ser o principal nosso. Ele teve um pai horroroso, que se chamava Acaz. O pai dele, Acaz, começou a reinar com 20 anos. E Acaz, ele era um péssimo rei, péssimo. Ele fugiu de tudo que o rei Davi tinha ensinado e dado de exemplo. Acaz, ele era um rei nojento, um rei que deixou e pediu para que colocassem sobre Israel inteiro altares, balaíns, permitiu que a idolatria entrasse em Israel de uma forma horrorosa. Ele, para vocês terem uma ideia, fazia sacrifício dos seus próprios filhos enquanto eram bebês, para pedir coisas a deuses pagãos. E ele se desviou totalmente do caminho de Deus. Às vezes, eu lembro de uma frase que um dia marcou muito meu coração, num curso que eu fiz, que falava que os pais são os culpados sem culpa. Os pais são culpados sem culpa. A gente acredita que, lógico, tem algumas culpas, mas a escolha de quem queremos ser como seres humanos é nossa. Não é dos nossos pais. Quantas pessoas você conhece e fala, tinha tudo para dar errado essa pessoa? Pelos pais que tinha, essa pessoa era para ser um desastre. Serve na casa do Senhor, e é uma pessoa incrível, é um ser humano bondoso, é um ser humano de caráter, mesmo tendo uma família toda detonada. Então, Ezequias, ele foi exatamente esse tipo de ser humano. Ele olhou para trás e olhou Acaz. Mas ele falou, eu não vou seguir o exemplo do meu pai, que foi um desastre nessa terra. Eu vou olhar um pouquinho mais para trás.
e existiu uma referência, e o meu pai de referência será Davi. E a gente começa em 2 Crônicas 28, primeiro do 1 a 3. Isa, a gente vai andar 3 capítulos, cortando assim, para as histórias, e não se preocupa que a gente vai ficar só aí, tá bom? De 2 Crônicas de 28 a 32 a gente vai, mas não vai ler os 4 capítulos, não se espantem. Acas, então, um pai horroroso. Vamos ver um pouquinho do que a palavra fala sobre Acas? Não tem a possibilidade de colocar em NVI? Tem. Não tem problema. Você sabe, Vi? Por favor, me ajuda. Porque essa aí, ela embana tanto. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, até eu vir colocar lá, tá bom? Então, Acas, em 2 Crônicas 28, do 1 ao 3, já resume muito bem que tipo de rei ele era. Só para embasar o que eu falei para vocês. Acas tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns. Ele queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifícios, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Na verdade, desde Moisés, quantas vezes o Senhor falava para o povo de Israel: não se misturem, não usem esses costumes, não façam isso. Quantas vezes o próprio povo de Israel padeceu no deserto por várias situações, por não seguirem o que o Senhor falava e se misturarem. E o rei Acas, com toda a irresponsabilidade do mundo, fez o mesmo. E aí a gente entra em 2 Crônicas 28, 22. 2 Crônicas 28, 22, no mesmo capítulo. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, então o reino estava super em dificuldade, tá? Eles estavam passando fome, porque todo mundo que atacava esse reino, eles eram derrotados, eles não serviam a Deus, Deus não estava sobre ele, então Deus ali lavava as mãos. Eles eram derrotados, eles passavam fome, eles passavam sede, eles tinham todo tipo de dependência ali de outras nações também. E aí, com essas dificuldades, o rei Acas, ele se tornou ainda mais infiel ao Senhor. 28, 22 agora. Ele se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Vamos para o 24. Acas juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Então ele pegou tudo que tinha no templo, tirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Vocês imaginam? Jerusalém, a cidade do rei Davi, que Davi lutou tanto para fazer ela, para consagrar ela, lutou tanto, guerreou tanto para tirar tudo. Ele foi e colocou em cada esquina. E não só isso, aqueles que adoravam o Senhor não tinham templo para adorar, porque ele trancou as portas. Ninguém mais adora aqui. Olha que rei horroroso. E em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Um desastre. Que rei horroroso. Eu queria saber quem tem 25 anos aqui hoje. Tirando o pastor. Fake news. Não pode, gente. Para de mentir as idades, vai. Tudo mentiroso aqui. Ninguém tem 25? 24. Emily, por favor, vem cá. Vem cá, Emily. Vem cá aqui, vem cá. Emily, é o seguinte. Eleições no Brasil,
e você ganhou as eleições, ok? O Brasil começou janeiro. Qual é o seu plano de governo? A gente quer saber, na verdade a gente já votou, se apareceu lá e já era, né? Só para reforçar, quais eram as 3 primeiras coisas que você ia fazer? Você ia começar fazendo o que no Brasil? 3 primeiras coisas. Então eles falam de educação, aquela coisa toda, né? Educação, a fome, aquela... O que você ia começar fazendo? Ai, que pergunta. Bom, primeiro eu acho que é a educação, né? Eu acho que o conhecimento ele liberta as pessoas, então tudo que a gente puder ensinar para todo mundo é importante. Segundo, economia, né? Porque sem dinheiro não dá para fazer nada, então ter uma base sólida, livre comércio. BNDES, você ia deixar para a gente sem emprestar para os outros? Não, pra gente. Entendi, boa. Tô gostando dessa presidenta, gente. Não, livre mercado também, acho que isso é importante, rotatividade, enfim, né? Isso. No terceiro eu não sei, peraí. Saúde, obrigada. Ela cola, presidente. Eu ouço pouco, gente. Povo, claro, saúde. Não, saúde, sim. Porque tem que ter saúde, longevidade para aproveitar as coisas boas que eu vou propor, vou fazer, entendeu? Então... Entendi. Muito obrigada. Palmas para nossa presidenta aqui, gente. Muito bem, obrigada, Emily. Mas, Emily, eu dei a cola, Emily. Eu comecei falando, comece pelo alfa. Esqueci o alfa. Vocês veem como é automático? Não é só a Emily que faz assim, não. A gente vai pensando, esse ano eu quero mudar de emprego, eu quero promoção, esse ano eu vou sair, eu vou entrar, eu vou fazer isso. Esse ano eu vou ter um filho, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou ficar solteira, eu vou ficar de boa porque o último namoro foi uma turbulência, eu não quero namorar. Então a gente vai colocando várias coisas, eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço, está nos meus planos, não está nos meus planos, e esquecemos do alfa. Esquecemos do versículo que a gente sabe de cor. Buscar em primeiro lugar e a sua justiça, e o resto? Mas por quê? Por que a gente não busca primeiro, a gente não faz primeiro? Acas, ele não só trancou o templo, né, quanto foi o desastre. E a consequência veio. Mas Ezequias não. Ezequias começou buscando primeiro. Ele começou pelo alfa. Vamos ver? Então, a gente vai agora para o próximo capítulo, aí 2 Crônicas 28, do 1 ao 11. E é o nosso texto base. Ezequias, ele tinha a idade da Emily ali, ele tinha 24 para 25 anos, aqui está falando 25 anos, ok? Então a Emily fez o governo dela, com 25 ela começou a ser a nossa presidente. Dá tempo ainda, viu, Emily? O presidente assumiu agora, dá tempo ainda, corre que você consegue, você escuta o povo, é bom. Bom, vamos lá, 2 Crônicas 29, 1 diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. O pai dele já era, o predecessor dele é Davi, porque a referência de alguém que Deus aprova. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo e as consertou. Olha a primeira coisa que ele fez, gente. Fez o que o Senhor agrada. Abriu as portas do templo, consertou o templo do Senhor, o que o pai dele tinha estragado. Estou no 4. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste. Só um detalhe, o reino do pai dele era tão desastroso que não tinha mais levita
ativo, não tinha mais sacerdote ativo e nem soldado ativo. Os soldados tinham medo porque perdiam todas as batalhas, estavam todos detonados. Os levitas não tinham onde servir. Vou servir aonde? Não tem nem templo do Senhor. E os sacerdotes também não tinham como servir ao Senhor. Eles não tinham um rei que apoiasse eles, que quem sabe perseguia até. Então os sacerdotes, estava tudo, gente, estava um desastre. Não era só o templo, eram as pessoas de Deus também. Estava todo mundo assim. E aí ele falou: escutem-me, levitas, consagrem-se agora para tudo. Não vão pensar que a gente está com fome, porque eles estavam passando fome. Não vão pensar que a gente está com falta de água. Para tudo, levitas, e vamos se consagrar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Comecem pelo Alfa. Igreja Batista Ágape de Jaguariúna, para tudo. 2023 vai começar agora. E você vai começar pelo Alfa. Começa pelo lugar certo. Ainda estamos em janeiro. Escutem, igreja. Comecem pelo Alfa. Tira tudo que é impuro do santuário. Tira tudo que é impuro do seu coração, igreja. Está começando o ano. Sabe o que a gente trouxe de impuro de 2022? Tira. E no versículo 6, nossos pais foram infiéis. Talvez a gente foi infiel em 2022. Fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e abandonaram o próprio Deus. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Olha o que o povo tinha virado por conta do rei Acaz: espanto, horror e zombaria. A vida daqueles que se desviam do caminho do Senhor. A vida daqueles que às vezes estão aqui dentro, mas o coração está corrompido, como o coração de Acaz. A vida daqueles que estão às vezes com um pé aqui e um pé fora. Não tem jeito, vai virar uma vida de espanto, horror e zombaria. Conforme vocês podem ver com seus próprios olhos, estava um desastre aquele local. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Eles também tinham familiares presos. Pretendo, pois, agora, segura essa palavra, pretendo. Aqui eu tenho uma outra versão, que é a versão contemporânea, ela fala decidir. E aí tem uma versão que é a versão nova tradução na linguagem de hoje, que fala resolvi. Tem algum outro verbo aí? Resolvi, pretendo ou decidi. Mais alguma? Farei. Ou seja, vai acontecer. Eu tomei essa decisão. E eu pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Aleluia. Tem uma versão da agora tenho no coração um propósito. Olha, essa é boa, hein? Tenho no coração o propósito de fazer um pacto. Vamos repetir isso? Tenho no coração um propósito de fazer um pacto e consagrar o meu 2023 ao Senhor. Tenho no meu coração um propósito de fazer um pacto e dedicar todos os meus alimentos, o que vier da parte do Senhor, eu vou receber, eu vou consagrar a Deus. Eu tenho no meu coração um propósito e farei um pacto de, como pais, ensinar os meus filhos mais do que nunca a palavra do Senhor, de dar um exemplo, de não só falar para eles, vão ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia, eles vão me ver buscando ao Senhor.
Eu tenho no meu coração um pacto de tomar as decisões do que eu vou assistir, dos aplicativos que eu vou baixar no meu celular e daquilo que vai alimentar a santidade da minha alma, daquilo que vai alimentar o meu espiritual, para que 2023 seja o melhor ano espiritual da minha vida. Eu tenho no meu coração um pacto diante do Senhor, que eu vou servir ao Senhor no templo, eu vou servir ao Senhor na minha igreja, com o que Ele me capacitou a servir, com o que Ele me deu de dom. Eu tenho no meu coração um pacto, que eu vou seguir o que Ele diz na minha palavra, na palavra dEle, e que eu não vou só viver do que se prega nos cultos. Farei uma aliança, eu resolvi, eu decidi que em 2023 eu vou colocar o Alfa em primeiro lugar. Eu vou começar pelo Alfa, como Ezequias fez. E vamos ver o que aconteceu com Ezequias? Vocês viram o que aconteceu com o pai dele? Puro desastre. Agora com Ezequias. Vamos lá, Isa, para 2 Crônicas 30, 27. Ai, eu amo esse barulhinho. 2 Crônicas 30, 27. Os sacerdotes, os levitas. Eu estou resumindo, tá? Um capítulo inteiro aqui, os capítulos. Então, o Ezequias, ele convocou todo mundo e ele fez um treinamento de atualização, de consagração, com todos os levitas, com todos os sacerdotes, para renovar o povo, que o povo estava sem nada espiritualmente, estavam secos espiritualmente, e eles foram se recarregando uns nos outros, até que aqui, ó, no capítulo 30, ele diz assim: os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo. Já era outro nível de sacerdote e de levita. Eles estavam restaurados e eles estavam preparados, inclusive, para voltar a abençoar o povo. E Deus os ouviu. Em 2023, se você colocar o Alfa em primeiro lugar, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração com relação à sua família, com relação à salvação das pessoas que você ama. Deus vai ouvir a sua oração com relação ao emprego, com relação ao que está faltando. Deus vai ouvir a sua oração com relação àquele milagre que você nunca recebeu e que nesse ano você pode receber. Deus vai ouvir a sua oração no sentido de estar cada vez mais perto dele e de sentir mais o céu perto de você e de você levar o reino dele aonde ele estiver. Deus vai ouvir a sua oração, porque em 2023 você vai colocar o Alfa, você vai começar pelo Alfa, diferente da nossa presidenta. Na verdade era o Zerinho, né? Zerinho, corta tudo, era... Tão linda a nossa presidenta. Era um teste. Tinha que dar certo assim, senão, entendeu? Se começasse pelo Alfa, ia acabar a brincadeira. Então, a oração deles chegou aos céus. Sua santa habitação. Ah, que gostoso. Tão bom orar e saber que a nossa oração chegou aos céus. Tão bom saber que a gente é ouvido. Tão bom. Quem tem caderninho de oração aqui, sabe do que eu estou falando. Ora, pede, pede, pede. Depois, quando você passa os outros pedidos, você fala: nossa, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a minha boca que profetizou. Né? A gente já trocou vários pedidos há muitos anos, né? E esses dias eu peguei um caderninho, acho que de 2 anos atrás, 2018 ou 2019, um pouco antes de eu adoecer, e tinha lá um pedido sobre sua vida, seu emprego. E eu falei: Senhor Jesus da glória, eu vou grifar, eu acho que esse pedido aqui, que era uma coisa muito específica que você queria de Deus. E glória a Deus, porque é muito bom isso, quando a gente ora pelos outros, a gente ama, aprende a amar mais. Aquele problema ou aquele pedido vira nosso pedido também. A gente guerreia por aquilo. E esses sacerdotes e esses levitas faziam isso. Eles oravam pelo povo. E Deus
começou a ouvir a oração deles começou a chegar ao céu. Ai, que delícia! Muito bom! E aí, eu vou provar aqui para vocês um grande milagre de Deus na história de Ezequias. Um milagre incrível que Deus fez. Então, mostrei um pai horroroso, um rei horroroso e a consequência disso. Mostramos aqui também, nós lemos Ezequias e vimos um rei espiritual. E como o povo é abençoado. Mas eu vou mostrar para vocês um milagre grande. Eu não sei o milagre que está no seu coração. Às vezes o seu milagre é de gente grande. É só para um Deus grande como nós. Sabe aquele milagre que só o nosso Deus mesmo pode resolver? Não é para qualquer coisa não. Se não for Ele, não tem como. Só Ele mesmo. Vamos dar uma olhadinha em 2 Crônicas 32, 1. Os sacerdotes e os levitas, depois de tudo, então resumi bastante aqui, é muito legal se vocês lerem em casa, 2 Crônicas do 29 até o 32 pelo menos, vocês vão entender vários detalhes dessa história, é muito edificante. E eu estou aqui abreviando nas partes, um tópico frasal aí de cada capítulo. Depois de tudo, o que Ezequias fez com tanta fidelidade, gente, a água voltou, foi abundante. Ô Cacá, vai passando aquilo lá que eu te pedi, por gentileza? Você guardou? Fez aqui? Cacá, já está pegando para você, Cacá. Onde que está o selo? Você me pediu para que orasse. Tem um selo aí passando? Como se fosse um pingente? Começou agora. Dá uma olhada no pingente, está com a presbítera Cida. Presbítera Cida, isso que está na sua mão vai começar a passar para todo mundo aí. E se no final do culto não chegou nas suas mãos, vocês pegam com o diva também. É uma réplica ou uma réplica autêntica, perfeita, do selo de Ezequias. Todo rei, vocês sabem que tinha um anel selo. Então no anel vinha esse selo mesmo. E tudo que Ezequias carimbava, validava, assinava, ele colocava ali, não era uma tinteira, mas era como se fosse um gesso de vela, e para mostrar que era ele. Se não tivesse o selo dele, se não tivesse a marca desse anel, que é exatamente isso, do jeitinho que foi achado, não era validado. Só quem tinha um anel selo dava as ordens do rei. E em 2019, esse anel foi achado em uma das fontes de água que Deus deu capacidade, e ali foi aberto, e que alimenta Israel. E que a Davi, na verdade, tinha usado essa fonte, mas ela virou mesmo um abastecimento incrível para Israel com Ezequias. E foi achado nessa fonte. Para mim, a gente foi para Israel em mais de 44 lugares, nós visitamos, mas de todos, esse lugar para mim foi o mais espetacular. E em 2019, em janeiro, eles acharam esse anel selo. E aí eu consegui uma réplica para virar um pingente aí, para sempre lembrar e orar pela nação de Israel. E é uma coisa super legal. Então observem, está escrito Rei Ezequias, na língua deles, claro, e tem o símbolo do reinado daquela época. Esse anel selo conseguiu provar muitas outras questões da história de Israel e do que a Bíblia falava. E não foi muito importante para nós cristãos, porque ele validou a história assim, que muita gente não acreditava, e que a partir do selo se evidenciou também. Bom, mas vamos voltar lá. E aí, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe era um inimigo, um rei horroroso, era um rei pecaminoso, ele era um rei mercenário, ele era um rei quase canibalesco, assim. Ele fazia o estrago, o pior inimigo que Israel podia ter, e que inclusive já tinha vencido muitos povos que falaram que era de Deus, mas não serviam a Deus como Ezequias. Rei da Síria, ele invadiu Judá, ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las, ele fez tudo
para ganhar essa guerra. Vamos ver o que aconteceu? Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, onde foi achado esse anel-selo. Estava aqui, ó, nessa passagem de água das fontes. Dá acesso de fora para Jerusalém, para dentro dos muros de Jerusalém. Então, é um ótimo lugar também, não só para alimentar as cidades fora de Jerusalém, como um lugar para invadir Jerusalém na época. Inclusive, Davi conseguiu uma guerra desse jeito. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes do riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que eles vão tomar da nossa água, sendo que eles são nossos inimigos? Sitiaram a nossa cidade, estão ameaçando a gente de morte, estão bebendo da nossa água, fecha as fontes. Que isso? Tá maluco? E aí, eles fecharam. Depois, com grande empenho, repararam todos os trechos quebrados. Tudo que o pai dele destruiu, né, gente? Do muro, construiu as torres sobre eles, construiu outro muro do lado de fora, do primeiro, e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Lembra que o pai dele era um derrotado, perdia todas as guerras, mal tinha soldado? Ele começou do zero. Qual era a chance dele ganhar essa guerra, gente? Com um Senaqueribe, com um rei. Eu queria achar uma palavra para Senaqueribe aqui, mas acho que mercenário, assim, canibal. Acho que é o que parece com eles. Vamos para lá, vamos para 2 Crônicas, do 5 ao 7 agora, exato. Vamos passar para o próximo, 6. Está acabando aqui a história. 32:6. Ok? Nomeou sobre o povo oficiais e militares. Olha lá, estava recrutando ainda os militares. Reuniu na praça, junto à porta da cidade, e ficava animando. Ezequias estava lá, né? Aquele líder motivador. Vamos lá, galera, a gente vai ganhar. E Senaqueribe lá sitiado, ganhando. E ele ficava: vamos, pessoal, animou com essas palavras. Quais foram as palavras? Sejam fortes e corajosos, não tenha medo nem desanimem. Já ouviu essa palavra em algum lugar da Bíblia? Quem já usou essa palavra? Vocês lembram? Josué, muito bem. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu exército, pois conosco está um poder maior do que está o dele. Tem uma versão que eu amo que fala assim: com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Amém? Lembra agora do seu inimigo. Lembra agora daquilo que te persegue. Lembra agora do seu maior pesadelo, da sua maior dificuldade. Lembra agora da sua maior guerra, que já começou janeiro, já começou 2023 e você tem. Agora fala para ela assim: com eles está o braço de carne. Fala, declara para sua guerra. Hoje é um culto profético, a Ana já começou falando. Vai lá, pensa na sua guerra e fala: com eles está o braço de carne, mas comigo está o braço forte do Senhor. Tem alguma coisa para temer? Você está com aquele que vence todas as guerras, que vence todas as batalhas. Senaqueribe tinha vencido muitas vezes e ele gritava, ele era um rei terrorista. Acho que essa é uma palavra boa para Senaqueribe. Ele ia lá com o cavalo e ele ficava gritando: Ezequias vai morrer! Ezequias, seus soldados não valem nada! Todas as nações que a gente passou até agora morreram. Depois vocês leem lá, ele é terrorista. E Ezequias: eu tenho o braço forte do Senhor comigo. Eu não tenho o que temer, porque eu busquei primeira coisa o alfa. Eu busquei primeira coisa o reino de Deus, e tudo vai ser acrescentado. Ezequias tomou posse do Deus que ele tinha. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Tem o Senhor com você para ajudar a travar cada uma das batalhas. Tem o Senhor comigo para me ajudar a travar cada uma das
conosco. E o povo ganhou confiança. O pessoal foi que nem aquele negócio de filme, sabe? Que você vê a guerra assim, passa um no cavalo na frente gritando: vamos atacar, vamos vencer, sabe? Coração valente, gladiador. E aí vai tendo as animações. Aconteceu isso aqui com Ezequias. E os soldados que estavam com medo passaram a ficar autoconfiantes. Passaram a confiar principalmente no Deus que cuidava deles. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. E aí? O que vocês acham que aconteceu? A melhor parte está aqui, ó. Vou contar para vocês. Eu usei três Bíblias para anotar agora. Eu acho que quando eu tenho ficado bem, fiquei lá em casa. Mas vamos pegar aqui. Gente, a coisa mais maravilhosa que aconteceu foi que o rei Ezequias, ele tinha com ele o profeta Isaías. E chegou um momento lá no versículo 20 e 21 que eles foram orar e clamar. Eles já tinham treinado os soldados, eles já tinham animado os soldados, eles já tinham restaurado o templo, eles já tinham colocado as pessoas para servir ao Senhor, os sacerdotes, os levitas. Eles só precisavam orar. Lembra disso. Quando vem uma preocupação, quando vem uma guerra, uma luta, algo contra a nossa vida, a primeira coisa que a gente faz normalmente é contar para um, contar para o outro, mandar WhatsApp. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe, manda oração no grupo da igreja: orem por mim. Mas às vezes a gente não para para orar por nós mesmos. Eu já dei aqui alguns exemplos para vocês. Eu amo orar pelas pessoas, amo quando me pedem oração no final do culto. Oro de coração e gosto de fazer a vitória dessa pessoa a minha vitória também, quando ela conquista. Mas a primeira coisa que eu pergunto muitas vezes é: você já orou por isso? Porque a gente murmura, a gente se desespera, a gente se preocupa, a gente quase desiste, a gente quase se desvia. E a gente não orou. Não pediu para quem vence a nossa batalha. E para encerrar, o que aconteceu? O exército estava montado. Senaqueribe estava autoconfiante, achando que ia ganhar a guerra. E Deus é muito prático. Esse milagre foi muito prático. Enquanto os soldados se animavam, enquanto Isaías e Ezequias oravam, Deus mandou um anjo, que matou o exército inteiro enquanto eles dormiam. O acampamento inteiro matou. Mas deixou Senaqueribe vivo. Para falar assim: Senaqueribe, vocês nem começaram a lutar e já perderam. Senaqueribe, eu sou o Deus de Israel. Senaqueribe, Ezequias é meu filho, e ai daquele que mexe com o filho meu. Senaqueribe, Isaías o profeta e Ezequias estão lá orando. E eu mandei um anjo, e o seu exército inteiro foi destruído, porque ninguém é contra o meu braço forte. Um anjo. Por que tanto medo? Por que tanta preocupação? Por que tanta reclamação, murmuração e desespero, meus irmãos? Por que o ano nem começou e a gente mal ora pelos nossos problemas ou pelo que tem acontecido? Existe muita gente que está desesperada, por exemplo, com esse governo. Conosco está o braço forte do Senhor. Vamos orar. Não tem o que ficar fazendo. Vai ficar gritando, causando, murmurando, xingando, desfalecendo. Conosco está o braço forte do Senhor. Nós não precisamos de mãos humanas para nos governar. Nós não precisamos de um rei forte, louco e terrorista como era Senaqueribe.
Nós precisamos de um Deus que, quando Ele quer, Ele manda apenas um anjo e resolve todos os problemas e coloca abaixo um exército inteiro enquanto eles dormem. Aleluia. E deixa um para contar a história. Esse é nosso Deus. Vamos começar pelo Alfa? E para começar pelo Alfa, eu queria propor algumas coisas aqui. Eu vou propor várias coisas. E eu queria que você se posicionasse. Depois anota no seu celular, depois anota na Bíblia, aquilo que você se comprometeu em fazer. Mas eu quero, em nome de Jesus, que assim como Ezequias se posicionou depois do rei do pai dele, depois do reinado do pai dele, diante do templo, diante da presença de Deus, diante de restaurar tudo que Ele restaurou, eu quero, em nome de Jesus, que hoje nós restauremos o nosso templo. O ano começou, então essa é a hora. Eu vou falar algumas coisas e você vai propor no seu coração que esse ano você vai fazer mais. Eu vou falar várias coisas aqui. E conforme eu for falando, eu quero que você fique em pé, como se fosse um soldado mesmo, se posicionando diante disso, amém? Eu coloquei aqui algumas coisas. Esse ano eu vou organizar melhor. Então, lembra lá da palavra? Eu vou fazer um pacto. Eu decidi, eu resolvi. Eu vou fazer um propósito. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um propósito, um pacto. A gente vai decidir, a gente vai resolver algumas coisas. A gente vai resolver ser resolvido, por exemplo. Que crente problemático ninguém merece. O povo vem desabafar aí do mundo pedindo ajuda, aí você começa a falar dos seus problemas. Ah, não. Resolve ser resolvido. Esse é o primeiro passo. Então, quem quiser resolver ser resolvido pode ficar em pé. A segunda coisa é organizar a vida espiritual. Eu vou fazer mais a minha devocional corretamente, diariamente. Eu não vou dormir enquanto eu não fizer isso. Eu vou me posicionar mais no que eu ouço. Estou ouvindo muita besteira, muito jornal, estou ficando ansioso. Eu quero ouvir mais louvor, eu quero ouvir mais pregações. Eu quero mais o YouTube da Samara Vieira Ferreira. Brincadeira, mas tem um monte de pregação lá. Mas eu vou ouvir mais pregações da nossa igreja de Campinas. Eu vou ouvir, sabe, o que me edifica. Eu vou priorizar os frutos do Espírito Santo. Eu vou escrever os frutos do Espírito Santo, eu vou decorar esses frutos do Espírito Santo e eu vou praticar eles mais. E eu só vou pular para o outro quando um tiver resolvido. Então eu só vou praticar a paz na minha vida e parar de ser turbulento, pitizento, doido, depois que eu praticar o amor. Aí eu entro. Você está dando risada aí, seu do pitizento? Você está pitizento, vamos ficar em pé. Então eu vou olhar os frutos do Espírito e eu vou vencer. Enquanto eu não tiver domínio próprio, eu não vou pular para o próximo, mas eu vou exercer. Deus vai me dar a oportunidade para eu ter domínio próprio. E vai. Eu vou tirar as idolatrias. Eu estou falando muito dos meus filhos mais do que de Deus. Idolatria. Estou falando muito mais da política do que... Estou falando mais do Lula e do Bolsonaro do que de Deus no meu WhatsApp. Idolatria. Eu estou falando mais dos meus problemas. Tem gente que idolatra problema. Eu estou falando mais da pessoa que me persegue, eu falo mais dela do que do próprio Deus na minha vida. Idolatria. Eu vou ser menos idólatra. Então fique em pé, se você decidiu, resolveu, está fazendo um propósito para isso. Eu vou obedecer 100% das ordenanças que ano passado foi minha boca. Meu dízimo foi minha boca, a minha ceia foi minha boca, eu participava quando dava, eu não priorizava o primeiro domingo do mês, eu não priorizava o primeiro culto do mês, tanto faz, mesmo tendo 2 cultos, eu faltei em vários. Então, eu vou fazer toda a questão das ordenanças, eu vou cumprir as ordenanças. Eu vou fazer jejum, mas não é esse jejum que vocês estão acostumados não, eu vou propor outro jejum, para que ninguém vai ficar sentado, gente. Eu vou aqui até 10 horas, eu vou arranjar alguma coisa para vocês melhorar, para se posicionar. Então, eu vou fazer jejum de reclamação.
Vou fazer jejum de murmuração. Ai não, eu já acordo já reclamando, já acordo tá cedo, já acordo tá calor, já acordo reclamando que eu queria comer um pão e só tem aquela bisnaguinha, e aquela bisnaguinha não é pão do jeito que eu queria. Vou fazer jejum de murmuração. Já viu como é que é? Vou murmurar? Vou murmurar? Vou murmurar? Morde a língua. Eu vou fazer jejum de falar mal dos outros. Fala, Jeová. Vou fazer jejum de invejar. Não tem problema, gente. As pessoas às vezes falam, Samara, eu vou me confessar, vou falar uma coisa aqui do pecado que eu fiz, eu estou com muita vergonha. Gente, Deus já viu esse pecado, você tem vergonha de mim, que sou outra pecadora? Para, não tem que ter vergonha de mim, de seus irmãos, não. Fique em pé a murmuração, fique em pé falar mal, fique em pé invejar. Jejua disso. Eu vou fazer jejum de palavra torpe. Palavrão. Ou palavras de maldição. Ou palavras que não agradam a Deus. Ou palavras que não combinam com o cristão. Vou fazer jejum disso. Eu vou fazer jejum do que não agrada a Deus. Ai, que jejum delicioso, hein? Ezequias fez jejum disso. Do que não agrada a Deus. Tamara, é muito geral. É pra gente ficar pensando mesmo no que é geral. Isso não agrada a Deus, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus, isso agrada a Deus. Gula. Vou fazer jejum de gula. Não é nem de não comer, de comer muito. Eu vou fazer jejum do que não agrada a Deus. Se a gente começar pelo alfa, meus irmãos, em nome de Jesus, levanta a sua mão agora, fecha os seus olhos e toma posse disso. Se você começar pelo alfa, pode ficar até a igreja inteira, a gente vai finalizar. Se você não achou aqui nada que você pode melhorar, que você pode evoluir em 2023, na sua devocional, no seu momento com Deus, busca de Deus, fala, Deus, eu quero te agradar como Ezequias te agradou. Eu quero te seguir, eu quero tirar as idolatrias, eu quero tirar aquilo que... Eu quero vencer, Deus. Eu quero que os céus se abram quando eu oro. E eu quero tirar esse impedimento da minha vida. Então, me direciona, me fala. Deus, me fala o que está corrompendo a santidade do Senhor na minha vida. Me fala o que está impedindo o seu Espírito Santo de falar mais comigo. Será que eu estou falando muito e não estou escutando? Será que o meu jejum tem que ser de não falar? Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu sei que se eu for igual a Jesus, eu vou vencer, porque foi assim que ele venceu. E em nome de Jesus, tome posse disso. Se você buscar o alfa, não vai faltar para você proteção. Se você buscar o alfa, não vai faltar para você livramento. Se você buscar em primeiro lugar o alfa em 2023, não vai faltar para você suprimento do Senhor. Se você buscar o alfa em 2023, não vai faltar a presença do Senhor, porque ela é tudo que nós precisamos. E onde você for, o reino de Deus vai com você. E até que Ele venha, você vai levar esse reino, vai levar a vontade dEle, vai levar a presença dEle, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra continue nos nossos corações, que possamos aprender com esse Rei, que possamos tirar tudo que não te agrada do nosso coração e termos um ano de intimidade. A gente não quer mais um ano que entre, que sai, que a gente é o mesmo cristão. Ou um cristão medíocre, um cristão meia boca, um cristão que entra e sai dessas portas e não muda nada, não resolve nada, é o mesmo jeito de falar, é o mesmas coisas que gosta, é o mesmo pecado que pratica, o pecado de estimação que não quer largar. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a nos cansar disso, nos ajude, Espírito Santo, a nos cansar do pecado que insiste em bater a nossa porta todos os dias. Nos dê fome e sede de sermos santos, de buscar a Tua palavra. E que em nome de Jesus, nessa semana, nós possamos ver a Tua mão forte, o Teu braço forte, a Tua boa mão sobre nós, fazendo a diferença de nós que Te servimos do que aqueles que não Te servem. Seja a nossa paz,
seja o nosso consolo, nosso amigo querido. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre si, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe todos os teus caminhos e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.